De mendigo a milionário, a história inspiradora do homem negro que venceu. No meio do caos da cidade que nunca dorme, onde as luzes neon brigam com a escuridão das vielas, João se arrastava pelas calçadas sujas e cheias de sombras. Homem negro, rosto marcado pelo tempo e pelas noites sem fim, ele era só mais um entre tantos invisíveis. Até que numa noite fria, enquanto vasculhava lixo atrás de restos que aquecessem o estômago, algo estranho aconteceu. Entre pedaços de papel amarelado pelo tempo, João encontrou um diário antigo, com capa de couro gasto e páginas frágeis, que pareciam esconder segredos proibidos. As letras tremidas, escritas por sua própria avó, traziam mistérios que pareciam ganhar vida naquela madrugada silenciosa. O diário? Nada comum. Era um mapa, uma pista para o passado que ele nem sabia que carregava. Um legado escondido nas palavras do homem que havia lutado contra as mesmas dores e miséria. Enquanto os carros rugiam lá fora, apressados e indiferentes, João era uma virada. Uma chance embrulhada em páginas amareladas, revelando investimentos, negócios e o valor do conhecimento que muitos esquecem. Mas o perigo espreitava. Conforme ele folheava o diário, surgia o dilema cruel. Como aplicar tudo aquilo sem ser enganado de novo? O que parecia um caminho iluminado ficava cada vez mais turvo quando João descobriu a existência de um mentor do avô. Um homem envolto em sombras e influência. Pessoas poderosas, rodeadas de segredos, que podiam ser tanto libertadoras quanto predadoras. O coração de João disparava. Nas noites seguintes, enquanto observava a cidade que o esquecia e o pisava, ele se perguntava: quem são esses aliados misteriosos? Estaria sendo guiado para uma armadilha? A família do passado carregava mais do que memórias. Uma teia de escolhas que apertava o pescoço da sua própria história. E quando João começou a traçar seus primeiros passos, um homem estranho surgiu do nada. Olhar frio, voz baixa, uma promessa assustadora. Não vejo saída, não é? Falou o desconhecido quase sussurrando, enquanto João sentia um nó crescer na garganta. O que aquele acordo custaria? Quais partes de si mesmo ele teria que abandonar para finalmente subir? Ali, parado na esquina onde o mundo parecia virar um jogo cruel, João encarava o novo aliado do lado oposto da rua. O coração batia forte, a respiração ficava curta, e uma pergunta martelava sua mente com força. Até onde ele estaria disposto a ir para conquistar seu sonho sem perder quem ele era de verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ali, parado na esquina, João sentiu o peso da escolha. O homem misterioso à sua frente, com seu olhar penetrante, parecia um abismo. Favores, alma, sussurrou a voz ecoando na mente dele. Ele hesitou, absorvendo o momento, quando um grito cortou o ar. Era um som agudo e desesperado, que trouxe a cidade à vida com uma intensidade tremenda. João virou-se, coração acelerado, olhos arregalados. Uma mulher corria pela calçada, cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, puxando uma criança pequena pela mão. O desespero em seu rosto falava mais que 1000 palavras. Ajuda! Por favor, ajudem-nos!
Ela parecia ser parte do mesmo mundo que ele, mas também uma visão do que poderia acontecer se o caminho errado fosse escolhido. O homem estranhamente permaneceu lá, observando, sem reação, enquanto a mulher atravessava a rua completamente alheia a ele. João deu um passo em direção a ela, impulsionado pela empatia. Espere! O que está acontecendo? Mas quando olhou novamente, a mulher havia desaparecido em uma viela escura, como um fantasma engolido pela sombra. Aquela cena provocou algo em João, algo não muito claro, uma mistura de raiva e tristeza. As luzes da cidade piscavam de maneira frenética e os sons da rua, buzinas, vozes, música distante, pareciam se fundir em um rugido confuso. Ele retornou a atenção ao homem, agora nervoso, esperando a explicação. "O que foi isso?" perguntou, já se arrependendo de se distrair. O olhar do estranho mudou. Adquiriu uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer pesado. "A cidade tem seus segredos, João. Não é só você que busca liberdade. Sua avó, ela sabia disso." A revelação pesava nas palavras. Ela se envolveu com as pessoas erradas, problemas que podem voltar. "Você não está sozinho nessa história." João arfou. O que mais ele não sabia? "O que você quer dizer?" indagou, sentindo a tensão aumentar como uma corda prestes a estourar. "O que minha avó tem a ver com isso?" O homem olhou para os lados, como se as sombras o escutassem. "Ela fez escolhas, João. Escolhas que afetaram mais do que só ela, e você por tabela. O que você faz agora, como lida com o que descobrir, vai determinar seu futuro." Ele se inclinou, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo do mundo. "Você ainda não encontrou o diário todo. Há mais." Naquele instante, o chão sob os pés de João parecia se desmanchar. Espera, que diário? O que você sabe? Me diga!" As palavras de desespero brotaram de seu peito, mas a sombra do homem parecia se derreter, escorregando para a escuridão enquanto o esperava. "Procurar é uma escolha, João. Prepare-se para o que você vai encontrar." E com o último olhar, ele desapareceu. A mente de João girava com as novas informações. Perdera a única pista que tinha. E agora, os fios da história da sua família pareciam se emaranhar em novo caos. O que mais havia no diário? Qual era o verdadeiro legado que sua avó deixara? E por que ele nunca soubera? Com um nó na garganta, ele olhou em volta. A cidade pulsava, indiferente, mas ele sentia que algo avassalador se aproximava. As sombras de seus ancestrais não estavam apenas em sua memória. Elas caminhavam ao seu lado, e ele precisava descobrir como honrá-las, ou poderia acabar como todas as outras almas perdidas nas ruas. A pergunta ardia em sua mente. Até onde ele iria por conhecimento e poder? A resposta poderia custar mais do que estava disposto a pagar. João respirou fundo, tentando reconcentrar seus pensamentos naquelas palavras enigmáticas que o homem deixou flutuando no ar. A pulsação da cidade ainda martelava em seus ouvidos, mas algo mais estava nas sombras, como um rugido distante que prometia caos e mudança. Ele olhou ao redor, a luz dos postes piscando entre as sombras. O que havia em seu legado que pudesse ser tão perigoso? Alguns passos hesitantes para frente e, de repente, uma explosão de gritos rompeu o silêncio da madrugada. João virou-se rapidamente, o estômago se revirando. Uma multidão se aglomerava, as vozes em pânico parecendo amplificar o desespero. Ele se empurrou para frente, os pés levando-o sem pensar. O que acontecera?
Quando chegou a cena, seu coração parou. Uma mulher caída no chão, cercada por estranhos, sua pele escura brilhando sob as luzes de neon. O rosto machucado, um corte sangrando na cabeça. Era a mesma mulher que corria com a criança. Um nó se formou em sua garganta, e a realidade parecia distorcida. Alguém? Chame uma ambulância! Gritava uma pessoa, suas mãos tremendo enquanto tentava parar o sangue. João sentia o chão tremer sob seus pés. O que aconteceu? Gritou para ninguém em particular. Ele conseguiu um espaço entre a multidão e se agachou ao lado dela. O olhar da mulher era vazio, aterrorizante. Mas então, algo a surpreendeu. Sua mão foi em direção ao rosto de João. Ajude, minha filha! Ela mal conseguia falar, mas as palavras pareciam um eco de uma vida que definhava. Cadê sua filha? João perguntou. Sua voz quase uma súplica. O olhar triste da mulher desviou-se, como se houvesse algo mais. Algo que não fosse apenas uma criança perdida, mas um universo de segredos que ele não compreendia. Ela tentou apontar para a direção do beco, e num último esforço, um nome escapuliu de seus lábios. Luana! Uma onda de terror passou por João. Luana! O nome ressoava dentro dele como um tambor. A história da sua família, as ligações, seu passado, era como se aquela mulher estivesse ligada a tudo isso de uma forma profunda e implacável. E se ela fosse? Não podia pensar assim. Aquela ideia lhe cortava a respiração. Mas a multidão começou a dispersar, murmúrios de medo e confusão surgindo. João não tinha tempo para hesitar. Ele deu um passo em direção ao beco indicado pela mulher, acelerando os passos enquanto a cidade girava ao seu redor. O que significava aquilo? Ele tinha que encontrar Luana. A necessidade de salvar e entender cruzava os limites do que podia suportar. Quando ele virou a esquina, tudo parecia mais sombrio. O cheiro da umidade misturado ao medo era insuportável. E então ele a viu. A menina estava encurralada por um grupo de garotos, todos com o olhar ameaçador. Uma adrenalina começou a borbulhar dentro dele, um impulso incontrolável. Saia desse lugar, agora! Gritou João, fazendo-se mais alto do que jamais se sentira. Os garotos olharam para ele, surpresos. Mas o que aconteceu a seguir congelou seu coração. Um dos garotos se virou e, com um sorriso cruel, puxou algo do bolso. A lâmina brilhante refletiu a luz e, antes que João pudesse processar a cena, tudo se movia em câmera lenta. Um grito ecoou e uma explosão de dor atravessou o peito de João quando sentiu uma pressão. Sangue e um líquido quente e espesso escorreu por sua blusa. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, em meio ao grito de horror da mulher que estava caindo. Ele não entendia, não queria acreditar, e naquele momento, no caos, algo mudou dentro dele. As memórias começaram a voltar, as histórias do passado. Ele percebeu que não era só ele que lutava. Era a própria descendência. Uma linha quebrada entre realidade e a luta do que ele realmente era. E ele finalmente conseguiu ver qual era o verdadeiro legado que sua avó deixara, o que ele teria que enfrentar para realmente entender. O peso do destino não era só seu. Agora ele carregava o peso de todos. O que ele faria a seguir seria a maior escolha da sua vida. Mas antes que pudesse processar qualquer coisa, o chão sob seus pés finalmente cedeu. Ele caiu e a escuridão se aproximou. João caiu e a escuridão começou a se espalhar ao seu redor. Ele não conseguia sentir seu corpo.
O mundo parecia um borrão, uma mistura de gritos e estilogravuras de sombras dançando. Mas antes que tudo ficasse em silêncio, uma memória súbita o atingiu como uma tempestade. Lá estava ele, mais jovem, em pé diante da avó, ouvindo histórias sobre como a família lidava com segredos. Nem tudo que brilha é ouro, João, ela dizia, a voz grave, ecoando no passado. E nem todos os que sorriem têm boas intenções. Era um aviso que ele havia ignorado. Mas agora reverberava em sua mente como um sino de alerta. Quando a dor começou a invadir seu peito, João percebeu que não apenas caíra, mas também tinha sido atingido. O menino com a faca, o olhar feroz, um campo de batalha no meio da cidade. Ele tentava se levantar, mas o peso se tornava insuportável. As luzes de neon começaram a desbotar, até que uma imagem se impôs na sua mente. Luana. A menina! A conexão entre eles era mais do que ele imaginara. De repente, algo aconteceu. A figura da mulher que havia caído, ela estava ali, ao seu lado, mas agora com uma expressão estranha e um brilho que não pertencia a ela. João, ela sussurrou, e seu coração disparou. Você precisa saber. Luana é mais do que você pensa. Os olhos da mulher pareciam brilhar com um fogo que não se apagava. Ela é a chave, não é só uma menina perdida. O pânico encheu seu ser. O que ela queria dizer? A mulher se inclinou mais perto e seus lábios se moveram mais uma vez. Luana é sua irmã. As palavras explodiram na mente de João. Um choque tão grande que não pôde processar. Não é possível, exclamou, o nó na garganta se apertando. Isso não pode ser verdade. Uma onda de lembrança se atirou sobre ele. Histórias fragmentadas de um passado escondido. Sussurros sobre um bebê perdido. Algo que nunca foi mencionado. Mas a mulher estava desaparecendo. Você precisa encontrá-la antes que seja tarde demais, disse, antes de se desvanecer nas sombras. As luzes da cidade giravam. Ele lutou contra a dor que o paralisava, mas a realização de que Luana era sua irmã o cortava mais profundamente do que qualquer lâmina podia. A multidão ao seu redor, agora nervosa e confusa, murmurava. O que foi isso? O que aconteceu com ele? Os rostos eram sombras de preocupação. E então, tudo mudou outra vez. Um grito cortou o ar. Não, Luana! Uma voz familiar que ele conhecia bem. A mãe de Luana estava ali. Seu olhar era uma tempestade de desespero e raiva. João, com todas as forças, forçou-se a ficar de pé. O mundo estava rodopiando, mas ele precisava agir. Ele compreendeu, então, que sua história era entrelaçada com Luana de maneiras que jamais imaginou. E esse encontro não era apenas sobre salvar uma criança, era sobre resgatar a verdade. Ele gritou entre a multidão, a necessidade de lembranças gritantes, a urgência da ligação familiar apertava seu coração. Luana! Mas a cidade, em sua infinita indiferença, não parecia ouvir. O que aconteceria agora? E, predizendo o que enfrentaria, ele percebeu que a batalha dele não era apenas contra a dor física, mas contra a própria história que tinha sido lhe negada. O que mais a vida havia escondido? Enquanto seus olhos buscavam entre a escuridão, novos segredos se desenrolavam e um novo caminho se abria, incerto, mas pulsante. O que ele descobriria agora que havia revivido as sombras do passado? E mais importante, o que estava disposto a sacrificar para resgatar não apenas a vida de Luana, mas toda a sua verdade? João respirou fundo, tentando manter a calma. O que aconteceu com Luana? Ele precisava encontrá-la. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a multidão ao redor começou a se agitar. Murmúrios de confusão e medo se espalharam como um incêndio em palha seca. O que está acontecendo? Tô com medo! As vozes misturavam-se em um
Coro frenético. De repente, a mulher caída começou a convulsionar. O olhar de João se fixou nela e a cena tomou um rumo inesperado. As pessoas se afastaram. Algumas até gritaram. Mas ele não conseguia desviar os olhos. Não! Por favor, não! Ele a conhecia. Ela era parte do quebra-cabeça que começou a se formar em sua mente. Quando ele tentou se aproximar, algo estranho aconteceu. Uma luz branca irrompeu do corpo dela, tão brilhante que fez João hesitar. Seus olhos estavam fixos nessa energia pulsante. O calor no ar aumentou, e a multidão recuou ainda mais, como se sentisse o poder emanando dela. O que está acontecendo? Murmurou uma voz próxima. Era a mãe de Luana. Seus olhos grandes de horror. João sentiu um nó na garganta, entre medo e esperança. Podia ver que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A mulher, ainda no chão, começou a murmurar palavras em uma língua que ele nunca tinha ouvido. Não era apenas uma súplica. Parecia uma invocação. O som reverberava pelo ar, tocando cada coração presente. Então, a luz se tornou intensa, quase ofuscante. Todos estavam paralisados, como se a cidade inteira respirasse em uníssono. De repente, um ruído ensurdecedor ecoou das vielas. Como se as próprias paredes estivessem gritando. Um vento forte surgiu do nada, levando papéis e lixo pelas ruas. As luzes dos postes piscavam e uma sensação de caos tomou conta do lugar. João, completamente hipnotizado pela visão diante dele, viu a mulher se levantar, agora mais forte do que nunca. Mas então, as sombras ao redor de João começaram a se mover. E, em um piscar de olhos, a figura do homem que encontrara antes apareceu, como um fantasma emergindo da escuridão. Você não deveria estar aqui, ele disse, seu tom grave e autoritário. Quem é você? O que está acontecendo? João exigiu, sentindo raiva e confusão na mesma medida. O legado da sua avó é mais profundo do que você sabe. E agora ele vem à tona, respondeu o homem, os olhos queimando com a intensidade de segredos que ele, até então, não havia percebido. Nesse momento, a mulher que havia se levantado lançou um olhar direto para João. Você precisa entender, Luana não é apenas uma menina. As palavras dela ecoaram no ar e João sentiu suas entranhas revirarem. Ela é a chave e você é o guardião. As peças começaram a se encaixar ferrenhamente em sua mente, enquanto tudo ao seu redor se tornava uma tempestade de luz e sombras. E as revelações vieram, quebrando os fundamentos de sua realidade. Guardião do quê? Ele questionou ao homem, sem conseguir processar. O que mais ele teria que carregar? O homem inclinou a cabeça. Você não tem ideia, João. O que aconteceu com Luana não é um acidente. Alguém a quer. E o que ela carrega pode mudar tudo. Seus olhos fixaram João com uma profundidade que parecia atravessar suas defesas. E a sua avó, ela não só teve escolhas. Ela fez uma aliança que pode reverberar por gerações. Essa luta é sua agora. No mesmo instante, a mulher começou a desmoronar de volta ao chão e João sentiu a urgência apinhando seu coração. Ele tinha que agir. Mas o quê? A verdade estava a poucos passos, mas a sombra de um passado sombrio se erguia, ameaçando engolir tudo. A multidão agora murmurava, misturando medo e confusão em um único grito coletivo. Os rostos estavam pálidos, os olhos arregalados. João se virou novamente para o homem misterioso. O que você sabe sobre a minha avó? O que ela fez? Mas antes que pudesse obter uma resposta, um estrondo ecoou no ar, como se a cidade estivesse sendo dividida ao meio.
É isso que você tem que entender, gritou o homem, enquanto a luz envolvia a mulher novamente. João sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Você precisa decidir. O que você está disposto a fazer para proteger Luana e o legado que você nunca pediu? E com essa última declaração, o mundo ao seu redor desabou em fragmentos de caos e luz, deixando João em um ponto de não retorno. Com a incerteza pairando no ar, ele percebeu que a batalha não era apenas sobre salvar Luana, mas salvar a si mesmo de um destino que parecia já ter sido escrito. O que restava era apenas o tempo e a conexão que ele ainda não compreendia. O que a esperava nas sombras. João caiu e a escuridão começou a se espalhar ao seu redor. Ele não conseguia sentir seu corpo. O mundo parecia um borrão, uma mistura de gritos e sombras dançando. Mas antes que tudo ficasse um silêncio, uma memória súbita o atingiu como uma tempestade. Lá estava ele, mais jovem, em pé diante da avó, ouvindo histórias sobre como a família lidava com segredos. Nem tudo que brilha é ouro, João, dizia ela. A frase reverberava em sua mente. A verdade estava ali, pulsante, mas ele não conseguia alcançá-la. Quando a dor invadiu seu peito, ele percebeu que não apenas caíra, mas também havia sido atingido. O menino com a faca, o olhar feroz. Ele tentou se levantar, mas o peso se tornava insuportável. As luzes de neon começaram a desbotar, até que uma imagem se impôs na sua mente. Luana. A conexão entre eles crescia, mas era carregada de uma tensão insuportável. E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. De repente, a angústia da mulher caída se intensificou. Uma luz branca irrompeu de seu corpo. João hesitou. Não podia desviar o olhar. A multidão ao redor tremeu, como se sentisse a força emanando dela. Mas o que ocorreu a seguir desestabilizaria tudo o que ele conhecia. A mulher se levantou, agora mais forte do que nunca. João! Ela gritou, a voz ressoando como um sino em sintonia. Você precisa saber a verdade. Ele a encarou, o coração disparado. O que você quer dizer? As palavras saíam arrastadas, mas a necessidade de entender a tornava urgente. Luana! Ela começou a dizer, mas o homem misterioso apareceu novamente, imperturbável. Não ouça, você não sabe o que está abrindo. A luz ao redor da mulher agora pulsava como um coração ameaçado. É sobre a sua avó e a aliança que ela fez. A chave para tudo isso é Luana, mas a verdade. Ela hesitou. Então o chão estremeceu. Um tremor veemente correu pelo asfalto, como se a cidade estivesse gritando. A luz se intensificou e a mulher olhou João nos olhos. Você não pode confiar em todos à sua volta. O homem sorriu de forma enigmática, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. E então a mulher começou a desmoronar. Um grito se formou na garganta de João. Não! O que você está falando? Ela se virou, os olhos brilhando com lágrimas de dor. A verdade está mais próxima do que você imagina. E com esse sussurro, a luz explodiu em um clarão ofuscante. Um barulho como um trovão ecoou. E então, do centro da luz, uma figura se destacou. Era uma mulher mais velha, com traços que fatiavam a presença daquelas que havia perdido. Era a avó de João, mais viva do que nunca, mas com um olhar que misturava dor e poder. João! Ela gritou, seus olhos cheios de desespero. Você precisa saber, eu fiz escolhas. A multidão parou. Um silêncio aterrador se instalou. As revelações começavam a se encaixar.
mas o choque tomou conta. Você pode estar colocando todos em perigo, gritou o homem, agora preocupado. O rosto da avó se endureceu, e as palavras dela emergiram como um trovão. Luana não é só sua irmã. Ela é a última esperança de um legado que eu deveria ter protegido. A revelação do eu como uma lâmina. João se sentiu desmoronar. O quê? Minha irmã? A última esperança? A confusão tomou conta dele. A mulher caída agora era apenas uma sombra em comparação ao que significava essa verdade. Sim, João, ela é o único elo que resta. Você deve protegê-la, mas também deve enfrentá-los, a avó enfatizava, já envolta em escuridão novamente. Eles vêm para levar ela, e você tem que lutar. E então, como se o mundo inteiro tivesse decidido desabar ao mesmo tempo, o homem misterioso soltou uma risadinha amarga. Você nunca foi o que pensou, João. A verdade é que seu destino está escrito nas alianças que sua avó fez através do sangue. João congelou. O nó na garganta quase impossível de suportar. As palavras pareciam ecoar pelo ar pesado, como se tudo o que soubera até agora estivesse sendo desmantelado. A luz da cidade piscava freneticamente enquanto as vozes murmuravam em pânico ao seu redor. Ele precisava escolher, mas qual o caminho certo? Sua própria identidade, seu passado, tudo se tornava nebuloso. Puxado por um desejo ardente de proteger Luana, ele sabia que a verdade também poderia ser sua queda. A pergunta pulsava ferozmente em sua mente. O que ele estava disposto a perder para salvar sua irmã e, ao mesmo tempo, consertar a história de sua família? Com cada batida do coração, as sombras pareciam se aproximar dele, e ele percebeu que o verdadeiro horror não era apenas com o que se encontrava na escuridão, mas com o que ele poderia descobrir sobre si mesmo. João congelou, o nó na garganta quase impossível de Ele estava perdido em seus próprios pensamentos quando, de repente, um grito ecoou pela multidão. Olhem! O que é aquilo? Como se um abismo se abrisse diante dele, todos voltaram seus olhares para a direção em que o homem apontava. Era uma luz pulsante que emanava do fundo da rua, iluminando a noite com uma intensidade ofuscante. A sensação de urgência tomou conta de João, e ele sentiu seu coração disparar. "Luana!" ele gritou, instintivamente se movendo em direção à luz. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a mulher caída se levantou, agora resplandecente, como se tivesse sido tocada por um raio. Seus olhos ardiam com uma chama que João nunca tinha visto antes. "João, você precisa entender!" ela exclamou, com uma voz poderosa que paralisou todos ao seu redor. "A verdade que você procura é mais perigosa do que imagina." Os murmúrios da multidão se transformaram em silêncio absoluto. Todos estavam hipnotizados por aquela figura poderosa que antes parecia frágil. Luana é a chave, mas o que está a caminho não é apenas um perigo para você, mas para todos nós. Então a luz brilhante começou a mudar. Rumores surgiram entre os observadores. Muitos começaram a recuar, como se um pressentimento maligno pairasse no ar. De repente, algo aconteceu. Um objeto escuro caiu do céu, uma sombra larga que fez a cidade tremer. O impacto foi tão forte que João caiu de joelhos, e a iluminação da rua piscou como se estivesse prestes a se apagar. Ao olhar para cima, viu uma figura descendo, flutuando, envolta em uma aura negra. Era uma mulher com um semblante familiar, mas distorcido. Uma encarnação do medo e da raiva. "Você não deveria ter vindo aqui, João!" ela gritou, seu tom sendo uma mistura de aviso e condenação. "Você colocou todos nós em perigo."
João ficou paralisado, reconhecendo a mulher. Era sua mãe. Você tá viva! As palavras saíram entrecortadas, a verdade o visitando com um peso devastador. Ele jamais conhecera sua mãe. As histórias que ouvira nunca pareciam reais até aquele momento. Mas por quê? Ele mal conseguia se concentrar. O mundo ao redor parecia girar. Eu tive que me esconder, e agora você nos trouxe de volta a este pesadelo! Ela gritou, e a raiva pulsava como um tambor em seu peito. A aliança que sua avó fez foi para nos proteger, e agora todos eles vêm atrás de você e da sua irmã. Se Luana for capturada, tudo estará perdido. Conforme as palavras dela ecoavam, um frio gelado tomou conta do coração de João. Ele se lembrou das histórias de sua avó, do papel oculto que sua família carregava, agora de repente tão real e tão ameaçador. Mas a confusão se intensificou. Como sua mãe era parte disso? E o que significava tudo aquilo? Por que ela não o procurou antes? Então, uma luz intensa explodiu entre eles como um relâmpago. João tentou proteger os olhos, mas percebeu que todos ali estavam paralisados, sem reação. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que a resposta estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo para sempre. Repentinamente, uma voz ecoou, rascunhando o ar pesado de tensão. Todos vocês estão perdidos em suas ilusões! A sombra que se aproximava, cobrindo tudo ao seu entorno, tinha uma presença que fazia a cidade tremer, pois a verdadeira luta começa agora. And none of you can escape what you are. João olhou para sua mãe, e naquele instante, nas profundezas de seu olhar, ele viu algo que o fez estremecer. Uma culpa, uma conexão quebrada, e uma verdade que estava antes envolta em mistério. Antes que pudesse perguntar, a luz ao redor deles começou a escurecer, e o pânico tomou conta da multidão. Ele precisava agir, mas antes que pudesse fazer algo, um tremor percorreu o chão e um furgão preto apa. A última coisa que viu foi sua mãe olhando para ele, um misto de amor e terror que o seguiu quando a escuridão começou a consumi-los. Tudo o que sabia e acreditava parecia não ser mais do que uma ilusão. O que iria acontecer a seguir? Ele não sabia, mas o destino do mundo e de sua irmã agora dependiam de uma escolha que parecia impossível. João congelou, o nó na garganta quase impossível de suportar. As palavras do homem ressoavam na sua mente, como se um tambor tivesse marcando o tempo de uma decisão que ele precisava fazer. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos quando, de repente, um grito ecoou pela multidão. Olhem, o que é aquilo? Como se um abismo se abrisse diante dele, todos voltaram seus olhares para a direção em que o homem apontava. Era uma luz pulsante que emanava do fundo da rua, iluminando a noite com uma intensidade ofuscante. A sensação de urgência tomou conta de João, e ele sentiu seu coração disparar. Luana! Ele gritou, instintivamente se movendo em direção à luz. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a mulher caída se levantou, agora resplandecente, como se tivesse sido tocada por um raio. Seus olhos ardiam como a chama que João nunca tinha visto antes. João, você precisa entender, ela exclamou, com uma voz poderosa que paralisou todos ao seu redor. A verdade que você procura é mais perigosa do que imagina. Os murmúrios da multidão se transformaram em silêncio absoluto. Todos estavam hipnotizados por aquela figura poderosa, que antes parecia frágil. Luana é a chave, mas o que está a caminho não é apenas um perigo para você, mas para todos nós. Então, a luz brilhante começou a mudar. Rumores surgiram entre os observadores. Muitos começaram a recuar, como se um pressentimento maligno pairasse no ar. De repente, algo aconteceu. Um objeto escuro caiu do céu.
Uma sombra larga que fez a cidade tremer. O impacto foi tão forte que João caiu de joelhos e a iluminação da rua piscou como se estivesse prestes a se apagar. Ao olhar para cima, viu uma figura descendo, flutuando, envolta em uma aura negra. Era uma mulher com semblante familiar, mas distorcido, uma encarnação do medo e da raiva. Você não deveria ter vindo aqui, João. Ela gritou, seu tom sendo uma mistura de aviso e condenação. Você colocou todos nós em perigo. João ficou paralisado, reconhecendo a mulher. É a sua mãe. Você está viva. As palavras saíram entrecortadas. A verdade o visitando com um êxito devastador. Ele jamais conhecera sua mãe. As histórias que ouvira nunca pareciam reais até aquele momento. Mas por quê? Ele mal conseguia se concentrar. O mundo ao redor parecia girar. Eu tive que me esconder. E agora você nos trouxe de volta a este pesadelo. Ela gritou, e a raiva pulsava como um tambor em seu peito. A aliança que sua avó fez foi para nos proteger. E agora? Todos eles vêm atrás de você e da sua irmã. Se Luana for capturada, tudo estará perdido. Conforme as palavras dela ecoavam, um frio gelado tomou conta do coração de João. Ele se lembrou das histórias de sua avó, do papel oculto que sua família carregava, agora de repente tão real e ameaçador. Mas a confusão se intensificou. Como sua mãe era parte disso? E o que significava tudo aquilo? Por que ela não o procurou antes? Então, uma luz intensa explodiu entre eles, como um relâmpago. João tentou proteger os olhos, mas percebeu que todos ali estavam paralisados, sem reação. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que a resposta estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo para sempre. Repentinamente, uma voz ecoou, rascunhando o ar pesado de tensão. Todos vocês estão perdidos em suas ilusões. A sombra que se aproximava, cobrindo tudo ao seu entorno, tinha uma presença que fazia a cidade tremer. Pois a verdadeira luta começa agora, e nenhum de vocês pode escapar do que são. João olhou para sua mãe, e naquele instante, nas profundezas de seu olhar, ele viu algo que o fez estremecer. Uma culpa, uma conexão quebrada e uma verdade que estava antes envolta em mistério. Antes que pudesse perguntar, a luz ao redor deles começou a escurecer. E o pânico tomou conta da multidão. Ele precisava agir, mas antes que pudesse fazer algo, um tremor percorreu o chão e um furgão preto apareceu no final da rua, com homens encapuzados saindo dele. Era como se a cidade inteira tivesse decidido desabafar. O que significavam? A última coisa que viu foi sua mãe olhando para ele. Um misto de amor e terror que o seguiu quando a escuridão começou a consumi-los. E como um grito que silencia o mundo, João entendeu. O furgão não era apenas uma ameaça. Ele era a conexão entre tudo o que vinha a ser. A verdade sobre quem ele realmente era. E enquanto as sombras se fechavam, ele sentiu, pela primeira vez, o peso de seu legado. O que iria acontecer a seguir? Ele não sabia, mas a escolha que deveria fazer pudesse atingi-lo de forma inesperada, talvez mudando não apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. João congelou, o nó na garganta quase impossível de suportar. As palavras do homem ressoavam na sua mente, como se um tambor estivesse marcando o tempo de uma decisão que ele precisava fazer. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, quando, de repente, um grito ecoou pela multidão. Olhem, o que é aquilo? Como se um abismo se abrisse diante dele. Todos voltaram seus olhares para a direção em que o homem apontava. Era uma luz pulsante que emanava do fundo da rua, iluminando a noite com uma intensidade ofuscante. A sensação de urgência tomou conta de João, e ele sentiu seu coração disparar.
Luana! Ele gritou, instintivamente se movendo em direção à luz. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a mulher caída se levantou, agora resplandecente, como se tivesse sido tocada por um raio. Seus olhos ardiam com uma chama que João nunca tinha visto antes. João, você precisa entender, ela exclamou, com uma voz poderosa que paralisou todos ao seu redor. A verdade que você procura é mais perigosa do que imagina. Os murmúrios da multidão se transformaram em silêncio absoluto. Todos estavam hipnotizados por aquela figura poderosa que antes parecia frágil. Luana é a chave, mas o que está a caminho não é apenas um perigo para você, mas para todos nós. Então a luz brilhante começou a mudar. Rumores surgiram entre os observadores. Muitos começaram a recuar, como se um pressentimento maligno pairasse no ar. De repente, algo aconteceu. Um objeto escuro caiu do céu, uma sombra larga que fez a cidade tremer. O impacto foi tão forte que João caiu de joelhos, e a iluminação da rua piscou como se estivesse prestes a se apagar. Ao olhar para cima, viu uma figura descendo, flutuando, envolta em uma aura negra. Era uma mulher com um semblante familiar, mas distorcido, uma encarnação do medo e da raiva. Você não deveria ter vindo aqui, João! Ela gritou, seu tom sendo uma mistura de aviso e condenação. Você colocou todos nós em perigo. João ficou paralisado, reconhecendo a mulher. Era sua mãe. Você está viva! As palavras saíram entrecortadas, a verdade o visitando, com um peso devastador. Ele jamais conhecera sua mãe. As histórias que ouvira nunca pareciam reais até aquele momento. Mas por quê? Ele mal conseguia se concentrar. O mundo ao redor parecia girar. Eu tive que me esconder. E agora você nos trouxe de volta a este pesadelo, ela gritou. E a raiva pulsava como um tambor em seu peito. A aliança que sua avó fez foi para nos proteger. E agora? Todos eles vêm atrás de você e da sua irmã. Se Luana for capturada, tudo estará perdido. Conforme as palavras dela ecoavam, um frio gelado tomou conta do coração de João. Ele se lembrou das histórias de sua avó, do papel oculto que sua família carregava, agora de repente tão real e ameaçador. Mas a confusão se intensificou. Como sua mãe era parte disso? E o que significava tudo aquilo? Por que ela não o procurou antes? Então, uma luz intensa explodiu entre eles, como um relâmpago. João tentou proteger os olhos, mas percebeu que todos ali estavam paralisados, sem reação. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que a resposta estava prestes a se revelar, de uma forma que mudaria tudo para sempre. Repentinamente, uma voz ecoou, rascunhando o ar pesado de tensão. Todos vocês estão perdidos em suas ilusões. A sombra que se aproximava, cobrindo tudo ao seu entorno, tinha uma presença que fazia a cidade tremer. Pois a verdadeira luta começa agora, e nenhum de vocês pode escapar do que são. João olhou para sua mãe, e naquele instante, nas profundezas de seu olhar, ele viu algo que o fez estremecer. Uma culpa, uma conexão quebrada, e uma verdade que estava antes envolta em mistério. Antes que pudesse perguntar, a luz ao redor deles começou a escurecer. E o pânico tomou conta da multidão. Ele precisava agir, mas antes que pudesse fazer algo, um tremor percorreu o chão, e um furgão preto apareceu no final da rua, com homens encapuzados saindo dele. Era como se a cidade inteira tivesse decidido desabafar. O que significavam? A última coisa que viu
foi sua mãe olhando para ele. Um misto de amor e terror que o seguiu quando a escuridão começou a consumi-los. A multidão se disperse de forma caótica. O grito de alerta de alguém ecoou e João se sentiu encolher. Não! Esperem! Ele queria correr para sua mãe, mas as sombras se aprofundavam e os homens encapuzados se aproximavam. De repente, tudo mudou novamente. Um dos homens, alto e musculoso, puxou a capuz para trás. Ao ver o rosto dele, um choque atravessou o corpo de João. Era um amigo de infância, Daniel. Alguém que ele nunca imaginou ver ali, naquele momento. João, você não entende! Nós temos que agir! Daniel gritou, enquanto o pânico começava a se espalhar entre o grupo. Daniel, o que está acontecendo? João perguntou, a confusão se intensificando. Luana, ela não é quem você pensa que é. Ela não é apenas sua irmã, João. Ela é parte de algo muito maior. As palavras saíram apressadas, como se a verdade estivesse prestes a explodir de sua boca. João sentiu a confiança abalar. O que você quer dizer? Como assim? Um nó se formou em seu estômago. Ele olhou para a mulher resplandecente que ainda lutava contra a escuridão. Depois, voltou os olhos para Daniel. Você tá me assustando! Ela foi escolhida, João! A sua avó não fez só uma aliança para protegê-los, mas para libertar. A verdade é que Luana é uma parte de um legado ancestral. Uma chave para abrir coisas que nem mesmo ela entende. Daniel se aproximou mais, sua voz baixa e urgente. A multidão gritava. As sombras começaram a se agitar, e João sentiu como se todo o seu mundo estivesse desabando. A revelação parecia insuportável. Não, isso não pode ser verdade. Mas João viu o desespero nos olhos de Daniel. Se você não a encontrar primeiro, eles a levarão. Você tem que fazer uma escolha, e rápido. Nesse instante, uma onda de luz irrompeu no meio da escuridão e no chamado emanado, a figura de Luana apareceu pela primeira vez. Olhos brilhantes, um halo de poder emanando dela. Mas não era apenas sua irmã, era algo que pulsava no ar. A multidão emudeceu. João percebeu que todo aquele alvoroço estava para alcançar um ponto de não retorno. E a verdade que a cidade escondia era mais devastadora do que qualquer um poderia suportar. No fundo, ele sabia que precisava descobrir quem realmente era Luana. Mas a pergunta pairava, como um eco dolorido. Até onde ele estaria disposto a ir para salvar a própria família? A linha entre amor e medo começou a se apagar. Tudo o que ele conhecia estava à beira de se transformar em cinzas. João sentiu a adrenalina disparar no peito enquanto a figura de Luana se iluminava no meio da escuridão. O ar estava denso, com a tensão da multidão, seus olhos fixos. Luana! Vem até mim! Gritou, a voz atravessando o caos. Mas a presença da mãe continuava a se agigantar, cercada pelas sombras. Você não pode deixar ela se aproximar. É uma armadilha. As palavras de sua mãe se misturavam com o clamor da cidade, criando um eco que parecia vazar através de tudo. Silêncio! O homem alto e musculoso, agora se posicionando à frente de João, ordenou. Sua presença era imponente e o olhar feroz fez com que os murmúrios se calassem. A única maneira de proteger Luana é enfrentando a verdade. O coração de João disparava, apertando o peito. Ele queria entender. Tudo estava se movendo tão rapidamente e ele precisava de respostas. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sentindo o nó na garganta se apertar. A luz de Luana pulsava e algo dentro dele começou a se acender. Era como se uma conexão antiga estivesse despertando.
Você precisa ouvir a história da sua família, João. É a chave. Luana exclamou, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto. As sombras ao redor se moviam, como se aguardassem uma decisão. João encarou a mãe, a dor e o amor se misturando em seu olhar. Por que você se escondeu de mim? Perguntou, a emoção fazendo sua voz falhar. Ela suspirou, o peso de segredos entre eles se tornava insuportável. Porque eu precisava proteger você. E Luana, ela é parte de um legado que pode mudar tudo. Enquanto falava, as sombras pareciam se contorcer, como se a cidade estivesse ouvindo atentamente. Você é forte, João. Precisa usar essa força agora, por Luana e por nós. Uma onda de determinação atravessou o olhar de sua mãe. João sentiu que por trás de toda a confusão havia uma verdade esperando por ele. E se Luana era realmente a chave, ele precisava protegê-la. Vamos, Luana, juntos! Gritou, dando um passo à frente. Ele não estava apenas lutando por um legado, mas por sua família, por aquele laço inquebrável que começava a se formar. A luz que emanava de Luana se intensificou, iluminando a escuridão. Os homens encapuzados hesitaram, a presença poderosa da luz desafiando-os. João sentiu a ansiedade crescer. Mas um fio de esperança também iluminava seu coração. Ele olhou para Luana, que se aproximou, o rosto determinado. Estamos juntos nisso, não estamos sozinhos. O momento de decisão havia chegado. João e Luana, unidos por um destino, enfrentariam a escuridão. O peso dos mistérios, das mentiras e da dor estava presente, mas a conexão entre eles era um farol. Assim que João ergueu a mão, um estrondo ressoou. Algo quebrava a barreira entre eles e a verdade. Com um grito coletivo, a multidão se uniu, a resistência contra o que estava por vir. Ele olhou ao redor, as luzes da cidade piscando como se quisessem encorajar a luta. Não vamos desistir, ele declarou. Sua voz ecoando posto a posto, cada palavra poderia ser um grito de vitória. Enquanto as sombras começavam a se dissolver, o caminho à frente surgia. Mas o que restava? No fundo da sua mente, havia um mistério prestes a se desdobrar, algo que poderia redefinir tudo o que pensava saber. Era o começo, ou talvez apenas o princípio do fim. João respirou fundo, sabendo que a jornada apenas começava. E cada passo que desse o levaria mais perto da verdade que tanto buscava. Não apenas sobre Luana, mas sobre si mesmo. Ele sabia que o vínculo que formavam, nascido em meio ao caos, poderia ser o que salvará todos. Agora, se você sentiu a tensão desta história, não pode deixar de se inscrever no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para fazer o algoritmo vibrar. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar da trama. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e estar atento ao que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo.